Olá a todos, sou professora Poliana, trabalho conteúdo de ensino de língua portuguesa e hoje, na videoaula, vamos falar um pouco sobre a importância das bibliotecas nos espaços escolares. Já é sabido que a leitura tem que estar associada a alguma atividade prazerosa. Ao associar o ato de ler a um determinado prazer, que a criança se tornará cada vez mais adepta da leitura. Como nós sabemos, as bibliotecas escolares são de extrema importância para que esse encontro ocorra, já que não é prazeroso a nenhuma criança ler em fila, em sala de aula, seguindo uma rotina muito parecida com uma aula qualquer, como se a leitura tivesse a mesma função que a matemática, que a química, que a física, que qualquer outro conteúdo no dia a dia escolar. Por isso, o momento da leitura tem que sempre estar acompanhado de algo prazeroso. E sair da rotina de sala de aula é extremamente importante para que isso ocorra. Por isso, as bibliotecas escolares e outros espaços também são de extrema importância para a relação da criança e sua formação leitora. Bem, sabemos que a realidade brasileira, infelizmente, nem sempre propicia boas condições de leitura em espaços próprios, como em bibliotecas escolares. Pesquisas feitas no Brasil comprovaram que apenas 33% das escolas públicas têm espaços preparados propriamente para a leitura que atendem às necessidades básicas da educação na primeira fase. Para que uma biblioteca seja ideal na atualidade, ela necessita de organização, espaços de silêncio, um bom acervo com livros adequados à idade escolar a qual a escola atende e também um espaço para desenvolvimento digital. Os recursos que as escolas recebem muitas vezes não permitem que elas se adequem às necessidades das crianças e algumas escolas nem espaço físico possuem para isso. Então nós estamos falando aqui do ideal e do real, né? O ideal é uma biblioteca com ótimo acervo, com espaços confortáveis, que atenda às expectativas de uma criança da educação básica. A realidade é que apenas 33% das escolas conseguem atingir essa meta. Algumas delas possuem bibliotecas em espaços impróprios e com acervo ruim, e outras, elas não chegam nem a terem espaços físicos para a biblioteca, muitas vezes porque os espaços dedicados à biblioteca são ocupados por outras situações da escola, como às vezes uma outra sala é aberta ali, né, ou educação especial, enfim, há outras formas de dar uso àquele espaço, uma vez que não existiriam outros espaços físicos, né, para que isso fosse feito. Então, o que a gente tem, assim, de maneira geral, em escolas públicas brasileiras, são bibliotecas que não atendem ou nem a existência de bibliotecas em espaços escolares. Isso já cria uma dificuldade muito grande e uma desigualdade muito grande também, porque geralmente as escolas particulares que atendem as crianças de uma renda melhor, elas trazem bons espaços escolares, né, para a biblioteca, sendo ainda que essas crianças que já estão nessas escolas, né, muitas vezes viajam, visitam livrarias, têm o hábito de consumir livros e muitas vezes começam as práticas de leitura antes de chegar à escola, porque a família mais letrada já insere a criança na literatura muito antes de ela adentrar um espaço escolar. Então, o fato de ter todo esse atendimento às suas expectativas, né, de leitura, né, e dessa criança ser uma criança de elite, já a diferencia a partir dali das crianças de escola pública, que muitas vezes não têm acesso à leitura em casa, não frequentam livrarias, os pais não têm condições financeiras de comprar livros para ela, e ainda a escola não proporciona isso.
Então, já se circunscreve ali uma grande diferença social a partir desses dois fatores, em que uma criança de elite já começa a leitura muito cedo e é atendida na leitura na escola, né? E a criança em idade escolar, de escola pública, muitas vezes, de muitas famílias, não terá esse atendimento. Então, a biblioteca já é um fator de diferença social. O que fazer, então, né? Eis aqui uma questão muito complicada, que muitas vezes recai nas costas do professor, cuja função não é resolver todos os problemas do mundo, mas o que fazer? Então, assim, sabemos que os professores são resilientes e criativos e muitas vezes tentam fazer o que lhes é possível, né, defronte às dificuldades, para levar as crianças à leitura. Há muitas situações possíveis, como, por exemplo, o cantinho da leitura, muitas vezes feito na própria sala de aula, né, que encontra problemas muitas vezes porque as escolas atendem educação básica de manhã, o ensino médio à tarde, mas algumas professoras tentam cultivar ali um cantinho da leitura. A criança terminou de ler e vai até esse cantinho ler revistinhas, livros ali que a escola porventura tem ou que a professora consegue. E aí criar um hábito mesmo dentro da sala de aula, né, preparando um ambiente mais interativo. Há também as rodas de leitura, que o professor muitas vezes retira a criança de dentro da sala de aula e vai fazer leituras fora do ambiente ali da sala, né? Algumas escolas também, elas propiciam passeios à biblioteca municipal ou à biblioteca de outras instituições. Ainda outras coisas, como, por exemplo, a biblioteca ambulante, que são aqueles carrinhos preparados, né? Que semanalmente passam de sala em sala para que as crianças escolham e levem livros para leitura em casa. Fora ainda inúmeros projetos de leitura, como a mala literária, enfim, muita coisa que pode ser feita para se tentar driblar, né? Essa dificuldade que é real e que é a de não se ter um ambiente preparado próprio para leitura dentro de uma instituição escolar. Uma situação que mais de 60% das escolas brasileiras, infelizmente, ainda enfrentam. Nós temos no nosso município mesmo algumas escolas com um acervo interessante, mas a maioria delas que apresenta muita dificuldade de acervo, de espaço físico, né? Às vezes, até funcionários da escola, eles não entendem bem a função de uma biblioteca e não gostam quando um aluno a frequenta. Até esse tipo de loucura existe. Eu vou enviar para vocês, junto a esse vídeo, um artigo que fala sobre a questão da importância dos espaços de leitura para a formação leitora nos ambientes escolares. Obrigada!